a importância do ensino bíblico. O propósito de Deus para nós, depois que aceitamos a Cristo como Salvador, é que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Esse é um texto que se encontra em 1 Timóteo 2:4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Entretanto, reconhecemos, prevalece em alguns meios evangélicos o ensino segundo o qual não importa o que a pessoa creia, uma vez que seja sincero naquilo que crê. Ora, essa forma de crer não tem base bíblica. E porque se tem dado muito pouco valor ao ensino da palavra de Deus, o que ocorre efetivamente é que os movimentos religiosos falsos, que nós denominamos seitas, estão crescendo com membros de igrejas evangélicas. Um exemplo disso é o Adventismo do sétimo dia. Trabalha só entre crentes de várias igrejas. Então, num sentido figurado, o que denunciou o profeta Ageu ao povo dos seus dias, afirmando que o povo estava semeando muito, mas recolhendo pouco, e o que recolhiam ainda estava juntando em saco furado. É por cima e cair por baixo. É uma figura que reflete exatamente o que está ocorrendo nos meios evangélicos. Há uma tendência de certos meios, e não somente procurar diminuir o valor dos ensinos doutrinários ou bíblicos, como também dispensá-los completamente como sendo desnecessários e inúteis. Um exemplo: quase todas as igrejas evangélicas creem como doutrina fundamental a doutrina da Trindade. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes três constituem um só Deus, o mesmo em natureza, iguais em poder e glória. Então aí está a nossa forma de crer com relação à doutrina de Deus. Cremos na Trindade, mas às vezes não sabemos apoiar na Bíblia ou descobrir na Bíblia os textos que temos mencionado e que nos dão apoio para crermos na doutrina da Trindade. Um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas. Quantos estão em condições de poder não só definir a doutrina da Trindade, como também indicar a base bíblica para a sua fé nesse ponto doutrinário? Eu estou repetindo o que eu já havia dito. Então disse um certo pregador que ninguém creia que erro doutrinário seja um mal de pouca importância. Nenhum caminho para a perdição jamais se encheu de tanta gente como o da falsa doutrina. O erro é uma capa da consciência e uma venda para os olhos. E a tragédia espiritual de inúmeros irmãos é que não atentam para isso. Podemos pagar muito caro por uma só ignorância espiritual. A que situação se pode chegar quando falta o conhecimento dos ensinos fundamentais da Bíblia? Tiremos um exemplo da Bíblia. Então nós vamos ler aqui um exemplo para os nossos ouvintes. Diz assim: então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, tipo de folha parecendo assim um alimento, e colheu dela enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo,
clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Imagine só, por desconhecer a planta, a árvore, o tipo de árvore que estavam colhendo, para poder preparar ali uma sopa. Vamos usar esta linguagem que é mais compreensível. Na verdade, estavam preparando um veneno para os outros. Foi quando então alguém percebeu e deu um grito: a morte na panela! E não puderam comer. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículos 39 e 40. Isso nos leva a compreender a importância da doutrina bíblica. E então nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo recomendando ao seu filho na fé, Timóteo, que era pastor, ele escreveu: procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui está então um conselho muito bom. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você perguntará: manejar a Bíblia, o que quer dizer isso? É você localizar rapidamente um texto da Bíblia, por algum ponto fundamental que você já marcou na sua própria Bíblia. Então, rapidamente, porque há pessoas que estão tão distantes do conhecimento da Bíblia, que até vão procurar um livro do Novo Testamento no Antigo Testamento. Ficam lá procurando no Antigo Testamento, quando o livro se situa no Novo Testamento. É uma calamidade, ou vice-versa. Então, diz a Bíblia, mas tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Ainda lemos, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Mas um texto bíblico: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Conselho de Paulo em Tito 2, versículo 7. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Aí está, para os nossos ouvintes, uma série de textos que aconselham a estarmos preparados para responder com mansidão quem pedir a razão da nossa fé. 1 Pedro 3 e 15.